Shalom, queridos! Estamos no dia 16 de julho do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 27 de Tamuz do ano 5783 da criação. Estamos aqui, amados, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é juntos estudarmos a Parashá da semana e no final trazermos algumas aplicações práticas para as nossas vidas espirituais. Sempre lembrando que todo compartilhamento aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizado, conectado para a vida espiritual de um Benei Noach, isto é, alguém que decidiu seguir uma fé monoteísta, crença em um único Deus com fundamentação judaica e orientação rabínica. Nós estamos debaixo da supervisão do rabino Yaakov Gerenstad, o líder do movimento Benei Noach Brasil. Então, bora estudarmos a Parashá da semana. Queridos, antes de nós entrarmos na Parashá em questão, eu gostaria de trazer uma frase do Rebbe Menahem Mendel. E é uma frase que tem muita conexão com a temática que nós vamos verbalizar daqui a pouco. Disse o Rebbe na Gota de Sabedoria: renunciar ao eu, abrir mão do eu, significa pôr de lado eu quero, eu preciso, eu penso tal, e até mesmo eu preciso renunciar o eu sou. Gota de Sabedoria do Rebbe Menahem Mendel. É claro que o Rebbe está tratando aqui e nos ensinando sobre colocar de lado a nossa vontade e submetermos a vontade do Eterno, a vontade de Hashem. Nessa Parashá, queridos, nós estaremos estudando um tema que tem relação direto com essa frase. A Parashá que nós vamos estudar essa semana se chama Matot, que traduzindo para o português significa tribos. Uma referência de quando Moshe ele vai direcionar a palavra à liderança, às tribos dos Benei Israel. Nessa parte introdutória da nossa Parashá, como de costume, eu quero trazer aqui alguns detalhes, como por exemplo, a Parashá de Matot, ela contém 112 versos. Essa Parashá, quando nós estudamos a mesma, ela contém 2 mitzvot. E para efeito de conhecimento, para você que já estudou ou vai estudar essa Parashá em casa, ela abrange de Bamidbar, livro de Números, capítulo 30, verso 2 até o capítulo 32, verso 42. E quando nós estudamos o contexto dessa Parashá, nós percebemos de imediato que o povo de Israel, que os Benei Israel, eles estão próximo de entrar à terra de Canaã. A informação que temos é que eles estão ao leste da terra de Canaã e tão logo estarão entrando na mesma e conquistando-a, cumprindo assim as promessas que Hashem fez a Abraão, Isaque e a Jacó. O conteúdo dessa Parashá, de modo resumido, são 3 pontos. Primeiro, quando nós estudamos essa Parashá, nós vamos perceber no início da mesma os juramentos, os votos, leis em relação aos votos e aos juramentos. No desenrolar da Parashá, nós vamos perceber o Eterno orientando os Benei Israel a guerrearem contra os Midianitas. E a Parashá, ela nos mostra na parte final o assentamento das tribos de Rubem, e Gade e Manassé. Então, bora estudarmos essa Parashá. E o tema, queridos, que eu quero tratar aqui com os amados é este: envolva-se, mas não se corrompa.
Envolva-se, mas não se corrompa. Nós sabemos, quando nós estudamos com os sábios e estudamos a Torá, fica bem claro para nós que a nossa missão aqui na Terra é fazer deste mundo a morada de Hashem. E nós conseguimos atingir esse alvo desejado quando praticamos a Torá, praticamos os mandamentos do Eterno, trazendo luz para esses mundos, para este mundo. E sem sombra de dúvida, quando nós praticamos a Torá, nós estamos trazendo uma vida espiritual para todos. Então, queridos, o tema é este: envolva-se, mas não se corrompa. É possível nós nos envolvermos com este mundo e não nos corrompermos? É possível santificar esse mundo com a praticidade das mitzvot? É possível santificar este mundo com a prática da Torá? No nosso caso, em uma configuração Bene Noach, quando nós praticamos as 7 leis de Noach e as suas ramificações, será que estamos contribuindo para que este mundo se torne a morada de Deus? Sem sombra de dúvida, quando nós praticamos a Torá, quando praticamos as 7 leis de Noach e as suas ramificações, nós estamos, sim, trazendo luz para este mundo. Até porque a Torá, ela é luz para as nações. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando nós divulgamos a Torá, quando nós divulgamos na nossa configuração as 7 leis de Noach, sem sombra de dúvida, estamos iluminando este mundo e cumprindo a nossa missão, como dizia o Rebbe Menahem Mendel, que o nosso propósito é fazermos esse mundo a morada de Deus. Queridos, envolva-se, mas não se corrompa. Como começa a nossa paraxá? Vamos ler aqui o livro de Bamidbar, livro de Números, capítulo 30, verso de número 2. Estou aqui com a Torá na minha frente e quero ler este verso 2, mostrando como que a Torá ela mostra o início dessa paraxá. Então está escrito assim, em livro de Números, Bamidbar, capítulo 30, verso 2. Moshe falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: é isto que Deus ordenou. O Rashi, o maior comentarista da Torá, ele diz para nós, explicando esse verso, as seguintes palavras: ele fala primeiro aos líderes e só mais tarde fala aos filhos de Israel. Até porque o verso inicia: Moisés falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel. Então, de acordo com o Rashi, Moshe, ele direciona a palavra aos líderes e mais tarde e posteriormente ele dá essa grande lição para todo o povo de Israel. E a informação que nós temos na introdução do Rumash é que Moshe, sempre quando ensinava uma lição da Torá, ele transmitia a lição a Arão, aos seus filhos, aos príncipes e, por último, aos filhos de Israel, ao povo de Israel. E isso está registrado lá no livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 34, verso 31 e 32. Veja bem, queridos, o processo que Moshe usava para fazer a transmissão da Torá ou ensinar uma lição. Assim está escrito no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 31 e 32. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo
tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Então, de acordo com o Rashi, o Moshe, ele transmitiu a lição, o ensinamento da Torá, primeiro aos líderes e depois aos filhos de Israel. Essa é a explicação do versículo 2, o início da nossa paraxá. Então, Moshe, ele está direcionando, ele está conversando com os líderes de Israel e posteriormente ele conversa com todo o povo de Israel. E aí surge a pergunta, queridos, no desenrolar da nossa paraxá. Qual o assunto que a Torá ela vai tratar aqui no início dessa paraxá? Versículo de número 3. Quando a pessoa faz um voto a Deus ou faz um juramento a fim de se proibir, ela não pode violar sua palavra, deve agir de acordo com o que ela proferiu. Verso de número 3, Números 30, verso de número 3. Ora, nós estamos aprendendo que Moshe, ele direciona uma lição, ele está ensinando leis aos cabeças, aos líderes das tribos Matote, e segundo Rashi, nesse processo que Moshe transmite a lição para os líderes, para Arão, para os filhos de Arão, para os príncipes, depois para todo o Benei Israel, a Torá vem e nos mostra o assunto que Moshe está falando, ensinando para o povo de Israel. E nós aprendemos aqui no versículo 3 que Moshe ele está ensinando leis referente a leis de votos e juramentos. Verso de número 3. Quando a pessoa faz um voto a Deus ou faz um juramento a fim de se proibir, ela não pode violar sua palavra, deve agir de acordo com o que ela proferiu. Então, lei de juramentos. E trazendo aqui alguns comentários, alguma explicação do versículo 3, fica bem evidente para nós, queridos, que a Torá ela está tratando sobre a responsabilidade do voto. Isto é, a Torá está gritando para nós, a Torá está nos ensinando uma lição, que nós não podemos brincar com os compromissos, nós não podemos brincar com a nossa palavra, precisamos ter uma seriedade. A Torá ela está mostrando aqui uma lição para nós, que nós devemos ter cautela para cumprirmos aquilo que proferirmos com os nossos lábios. Então é uma responsabilidade, são leis pertinentes a votos e juramentos. É isso que a paraxá ela está tratando aqui no início. E aí, pensando já numa situação prática, amados, onde devemos ter palavras? Onde devemos ter palavra? Essa é a grande pergunta. Nas nossas ações, nos nossos compromissos, na nossa vida espiritual, nós precisamos ter seriedade, precisamos honrar nossa palavra, precisamos honrar nossos compromissos. E nós percebemos aqui, de acordo com o verso 3, que esse juramento ele tem uma conexão forte com o caráter da pessoa. Se a pessoa fez um voto, fez um compromisso, ela deve ter toda a cautela e responsabilidade para cumprir este voto ou esse juramento. Então nós aprendemos aqui, dentro dos versos 2 e 3, o versículo 2 nos mostra que Moshe direciona a palavra aos cabeças, aos líderes das tribos. E segundo Rashi, quando Moshe ele ensinava uma lição na Torá, ele transmitia a Torá para Arão, para os filhos de Arão, para os príncipes e para todo o povo de Israel. Nós podemos ver essa verdade conforme nós aprendemos em Shemote 34, 31 e 32. E na continuação aqui da nossa paraxá, nós percebemos que o assunto a ser tratado aqui são leis pertinentes aos juramentos
e ao voto. E isso tem uma conexão direta com o nosso caráter, porque se falamos sim num propósito, numa missão, nós devemos cumprir. Eu quero trazer aqui, queridos, para reforçar aqui a explicação do versículo 3, uma orientação do Midrash sobre esse cuidado em relação aos juramentos, em relação aos votos. E a fonte que eu estou trazendo está no site do Rabad. Então o Midrash, ele diz o seguinte, sobre esse cuidado que nós devemos ter em relação aos votos. A Torá nos ensina o contrário. Palavras são importantes e um judeu deve sempre ser cuidadoso com as palavras que usa. Deveria ser especialmente cauteloso sobre fazer promessas, porque será responsável por cumpri-la. A pessoa jamais deve fazer um juramento descuidadamente. Aquele que os faz sem a devida atenção e mais tarde falha em cumpri-los é comparado ao indivíduo que pega uma espada para golpear a si mesmo, está propenso a ferir-se. Então, nessa parte do Midrash, o Midrash traz uma reflexão para nós, referente ao cuidado que devemos ter com os nossos compromissos, com os nossos votos. Se você assumiu um compromisso, fez um voto com Deus, você fez um juramento para Hashem, você deve cumprir. Porque fazer um juramento, um voto e não cumprir, diz o Midrash, é a mesma coisa que você pegar uma espada e começar a se golpear. Sem sombra de dúvida, você vai se ferir. E o que o Midrash está ensinando para nós? Que devemos realmente cumprir os nossos propósitos, os nossos votos que realizamos perante o Eterno. E continuando aqui a leitura do Midrash. É uma boa ideia, olha a orientação. Quando dizemos que cumpriremos uma mitzvah, por exemplo, você fez um voto com o Eterno, eu vou cumprir essa mitzvah. Adicionar as palavras bli neder não é uma promessa. Se alguém declara, por exemplo, amanhã eu pretendo visitar um amigo doente, ou darei R$100 de tzedakah. O Midrash vem e diz que seria importante, se não é um juramento, se não é um voto, nós colocarmos essas palavras, bli neder, para evitar que se torne uma promessa. Com isso, o Midrash está nos ensinando que devemos ter muita consciência ao fazermos um voto ou um compromisso, porque se fizermos um voto com Deus, se fizermos um propósito, um juramento ao Eterno, de fato, queridos, nós devemos cumprir. Então o Midrash vem e nos dá uma orientação de cautela, de cuidado ao fazermos os votos. Se eu falo assim, olha, amanhã eu vou visitar um amigo meu que está doente, eu vou contribuir R$100 de tzedakah para aquele próximo. Então, se eu fizer um voto desse, eu devo cumprir. Agora, se eu perceber que eu não vou conseguir cumprir, o Midrash diz, coloque as palavras bli neder, para que não torne uma promessa. Queridos, e nós temos um texto lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 4, que nos diz, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Então nós estamos percebendo, no início dessa paraxá, que Moshe está direcionando a palavra aos líderes das tribos, posteriormente a todo o povo de Israel, e o início da paraxá, ela mostra leis referentes a votos e juramentos, que tem uma conexão direta com o nosso caráter, com o nosso compromisso, com a nossa seriedade para com o Eterno. E como diz o Midrash, prudência,
cautela ao fazermos o voto. Se fizermos um voto, devemos cumpri-lo, porque se não cumprirmos o voto, é como se pegássemos uma espada e golpeássemos a nós mesmos. Sem sombra de dúvida, nós iríamos ser muito, mas muito ferido numa situação como essa. E aí, temos aqui um reforço do livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares. Paga-o. Então, é uma orientação do Tanar também para as nossas vidas. E quais votos, queridos, nós enxergamos aqui no início da Paraxá? Por exemplo, de modo resumido, verso 4 a 6, a menina na casa do pai, ela tem essa possibilidade de fazer um voto. O pai pode vetar o voto dependendo da situação. Verso 7 até o 10, a adolescente que faz um voto e o seu noivo pode vetar o voto. Versos 11 ao 16, leis do voto referente à viúva. Então o início dessa paraxá, ela trata muito essa questão dos votos e juramentos ao Eterno. É isso que a paraxá ela está tratando no começo. E aí, queridos, a grande pergunta, nós vamos chegar já na aplicação. É necessário nós fazermos essa explicação para nós chegarmos lá no tema. Envolva-se, mas não se corrompa. Você vai perceber logo, daqui a pouco, a conexão que nós iremos fazer. A grande pergunta é esta: quando podemos fazer promessas? Já que a própria paraxá, ela começa com as leis de votos e juramentos. Então eu quero trazer aqui uma argumentação do Midrash sobre essa questão. Quando podemos fazer promessas? Diz assim o Midrash: há algumas situações em que nossos sábios recomendam que façam promessas. Então, olha um exemplo. Se uma pessoa ela se encontra em extremo perigo ou está correndo uma situação muito complicada, delicada na sua vida, a pessoa ela faz um voto com Deus, dizendo: Deus, não permita que eu passe por isso. Ela pode prometer em dar uma tzedakah ou cumprir uma mitzvah, um mandamento, na esperança que Deus a salve. Então, resumindo, por exemplo, eu estou numa situação de perigo. Eu sinto que aquela situação de perigo vai prejudicar a minha vida. Naquele momento, eu posso fazer um voto com Deus. Deus, se o Senhor me livrar deste perigo, eu prometo, eu faço um voto de dar uma tzedakah para alguém. É um voto. Então, nesse caso, a orientação dos nossos sábios é válida. E nós temos exemplos dentro do próprio Tanar de pessoas que fizeram votos com Deus. Por exemplo, vou trazer aqui o exemplo de Hannah, de Ana. E nós sabemos que a Ana, ela era estéril e ela não podia ter filhos. Então ela fez um voto com o Eterno e o Eterno deu um filho para ela, o profeta Samuel. E esse profeta, esse filho, Hannah consagrou ao Eterno. Então este é um exemplo de um voto dentro do Tanar. Então, pensando em coisas práticas, de acordo com os sábios, quando nós estivermos em uma situação de perigo ou uma situação muito complicada na nossa vida, nós podemos fazer um voto com Deus. Como, por exemplo, prometer dar uma tzedakah, uma oferta, uma ajuda ao próximo e pedindo assim o livramento para Deus naquele momento. Importante, Deus ele vai dar o livramento, mas você deve cumprir com o seu voto, dar a tzedakah. E trouxe aqui para vocês um exemplo de Ana. Lá em 1 Samuel capítulo 1 em diante, nós vamos perceber que Ana,
ela fez um voto com o Eterno e o Eterno deu um filho para ela, o profeta Shemuel. Amém? Então, queridos, a Paraxá ela trata bastante aqui no começo essa questão dos votos. Mas aí surge a pergunta, e é aqui que eu vou fazer a correlação com o tema que nós estamos tratando. Envolva-se, mas não se corrompa. E a pergunta-chave é esta: por que as leis dos votos estão aqui nessa Paraxá? Você já parou para pensar? Quando nós estudamos a introdução do Humash, nós temos esse questionamento. Por que as leis dos votos estão aqui nessa Paraxá? Então eu quero trazer aqui uma introdução do Humash sobre as leis dos votos. Então é daqui, dessa introdução que eu estudei no Humash, que saiu o tema dessa exposição. Então eu quero ler para os amados aqui esse comentário, essa introdução do Humash, e nós vamos fazer a correlação com o tema dessa exposição. Então eu estou aqui com o Humash em mãos. Eu vou ler aqui o final aqui da página 160 e 161, e nós vamos entender aqui a correlação com esse tema que nós estamos tratando aqui. Eles sabiam que a geração de seus pais haviam sido condenada a viver 40 anos no deserto após o episódio dos espiões, por ter fugido aos desafios de tal envolvimento. No limiar da terra prometida, estavam prontos para aceitar esses desafios, tendo resolvido não repetir o erro de seus pais. Mostravam-se preparados para atacar a materialidade do mundo físico e infundir nele a consciência de Deus. Todavia, seu entusiasmo impetuoso levou-os ao erro e eles não viram a necessidade de cautela. Como Eva, com o fruto da árvore do conhecimento, o povo caiu na cilada de superestimar sua santidade, pensando que sua consciência e zelo espirituais sublimes os tornassem invencível, imune às maquinações do mal. Os israelitas sabiam que o propósito da vida é transformar toda a realidade em um lar para Deus. Da conversão de Jetro e das profecias de Balaão, tinham aprendido que por isso acontecer, até os elementos mais baixos e contrários ao sagrado devem ser elevados à santidade. Assim, acharam que também deviam experimentar as energias perigosas, mas poderosas da lascívia e da espiritualidade profana, a fim de elevá-las, evidentemente restituindo-as à sua fonte na santidade. Mas é claro que estavam enganados. Caso se queira pôr de lado a cautela e arriscar tudo, isso deve ser feito na direção oposta para combater o mal, como Pinhas demonstrou vividamente. Embora não devamos fugir ao desafio de confrontar diretamente a materialidade deste mundo, precisamos estar devidamente conscientes de seu potencial para desencaminhar-nos e perverter nossas intenções. Daí, a pertinência das leis dos votos e juramentos. Por meio delas, o indivíduo pode estabelecer para si limites, onde os julgar necessários, como nós vamos ver daqui para frente. Bom, muito bem. O que nós estamos percebendo aqui? Dentro das leis, respondendo essa pergunta das leis dos votos que estão aqui nessa Paraxá. Então, é uma pergunta que se faz. Por que essas leis estão aqui dentro dessa Paraxá? E quando nós percebemos, na introdução aqui do Humash, a geração anterior a esta, que está muito próximo de entrar na terra de Canaã, eles não queriam se envolver em coisas mundanas para santificar as mesmas. E por isso, eles ficaram 40 anos no deserto,
lá atrás, 40 anos atrás, eles tinham medo de entrar na terra de Canaã, se envolver com aquele contexto mundano do dia a dia e perder a sua santidade. Por isso, eles ficaram 40 anos caminhando no deserto, porque tiveram medo de se envolver e se corromper. Porém, queridos, essa geração agora, 40 anos depois, eles já queriam entrar na terra. Nós percebemos isso nas parashot anteriores. Porém, faltou o que para eles? Cautela. Eles caíram na cilada, adorando deuses que o Eterno proibiu de adorar. Eles se envolveram na lascívia, na prostituição com as mulheres midianitas. Eles caíram numa cilada, assim como Eva caiu ali na cilada em Bereshit capítulo 3. Enfim, eles arriscaram, eles se envolveram, mas esqueceram do principal, de não se corromperem. Então, essas leis que estão aqui, de juramentos e votos, traz para nós uma grande lição. E a lição que nós aprendemos aqui na introdução do Rumash, respondendo essa pergunta, por que as leis de votos estão aqui? De acordo com o Rumash, nós aprendemos. Daí, a pertinência das leis dos votos e juramentos. Por meio delas, o indivíduo pode estabelecer limites onde julgar necessários. Isto é, eles, por meio dessas leis, iriam aprender lições de colocar limites, cautelas em algumas situações, no contexto do voto. Mas isso também traz lições em situações de perigo, onde também precisamos desenvolver cautela, precisamos tomar cuidado, precisamos colocar limites para não desagradarmos ao Eterno. E o que nós aprendemos exatamente com Matote? Nós aprendemos que nós podemos nos envolver em coisas do dia a dia, em situações, em contextos, porém, precisamos ter cautela, precisamos ter limites, precisamos lembrar do voto que fizemos com o Eterno, precisamos lembrar, queridos, do propósito que fizemos em guardar as 7 leis de Noah e as suas ramificações, para não agirmos de modo emocional, perdendo a razão daquilo que é a vontade do Eterno. Então essa é uma grande lição. Devemos nos envolver, mas devemos ter cautela e cuidado para não nos corrompermos. E o que nós aprendemos com Matote? Matote, como nós já aprendemos no decorrer aqui do Shiur, significa tribos. E quando nós estudamos a Torá, nós temos 2 significados para a palavra tribo, Matê e Shevet. E qual que é a grande lição de Matê e Shevet? Nós vamos ver que isso tem uma grande lição sobre esse tema. Devemos nos envolver e não se corromper. Assim diz o Midrash para nós. Assim diz o comentário do Rumash para nós. Espiritualmente, pode-se considerar que Shevet faz alusão à alma antes de descer ao corpo, quando está plenamente consciente da divindade e da própria ligação com sua fonte. Matê, então, representaria a alma que entrou no corpo, perdeu essa conexão consciente, pelo menos temporariamente, e foi encarregada de elevar o corpo e a porção da realidade que está dentro do seu campo de ação. Nesse estado, devemos mostrar a inflexibilidade de um galho duro em nossa realidade. Há princípios e resistência ao mal. Se formos bem-sucedidos, enfrentaremos confiantes os desafios da vida e então cumpriremos
cumpriremos nosso objetivo na terra, transformando o mundo no lar para Deus que ele deve ser. Então, olha que interessante. A lição final que nós aprendemos com Matote é que Matote ela tem dois significados. Nós sabemos que Matote significa tribos. E quando nós estudamos a Torá, nós percebemos que para tribos nós temos sinônimos de palavra, como Matê, que é da onde vem o nome da nossa paraxá, Matote, e Shevet. Nós aprendemos que o Matê, que tem relação com a nossa paraxá, de acordo com a introdução aqui do Humash, nós aprendemos as seguintes palavras, que Matê, ele tem uma relação da alma que entrou no corpo e perdeu essa conexão consciente. Espiritualmente, pode-se considerar que Shevet faz alusão à alma antes de descer ao corpo, quando está plenamente consciente da divindade e da própria ligação com sua fonte. Matê, então, representaria a alma que entrou no corpo, perdeu essa conexão consciente, pelo menos temporariamente, e foi encarregada de elevar o corpo à porção da realidade que está dentro de seu campo de ação. Nesse estado, devemos mostrar a inflexibilidade de um galho duro em nossa lealdade a princípios e resistência ao mal. Se formos bem-sucedidos, enfrentaremos confiantes os desafios da vida e então cumpriremos nosso objetivo na Terra, transformando o mundo no lar para Deus, que ele deve ser. Então a grande lição aqui, que a introdução do Humash traz para nós, é que a palavra tribos, ela tem dois significados. O primeiro significado é Matê e o outro significado é Shevet. E aqui o comentário do Humash, ele nos ensina que Shevet, que é um sinônimo da palavra tribo, faz uma alusão da nossa alma quando está muito próximo de Deus, antes de descer aqui nesse mundo inferior. E já Matê, ele representa que a alma entrou no corpo, isto é, se a alma entrou no corpo, nós nascemos, estamos em um mundo, estamos dentro de um contexto. Sendo assim, nós precisamos ser como um galho duro, um galho firme em nossa lealdade aos princípios que o Eterno determinou. Isto é, devemos viver nesse mundo, porém, devemos não nos corromper, devemos nos envolver, santificar esse mundo, mas nunca nos corromper com coisas que desagradam a Torá, com coisas que desagradam ao Eterno. E sendo assim, nós temos a missão de fazermos dessa terra a morada de Hashem, como dizia o Rebbe de Lubavitch. Então, grave essa lição. Envolva-se, mas não se corrompa. Amém? Shavua Tov a todos. Que o Eterno nos dê uma semana abençoada. Amém. Ve amém.